Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje é dia de falar de mais um tabu, que é o ego dentro da espiritualidade. Então, para a gente iniciar falando do ego, é muito comum no meio espiritual a gente ouvir a seguinte frase: temos que matar o nosso ego, temos que eliminar o nosso ego, temos que subjugar o nosso ego, porque ele é o grande vilão que nos prende nesse mundo físico maldito aqui onde a gente vive. Então vamos começar a desconstruir essa ideia, porque essa é uma ideia muito prejudicial. Não dá pra gente se livrar do nosso ego. O nosso ego faz parte de quem nós somos. O nosso ego é a forma que a nossa mente escolheu para perceber o mundo ao seu redor. É através do nosso ego que a gente determina o que para nós é bom e mal, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E é muito importante para o autoconhecimento a gente saber o que é bom, o que é mal pra gente, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Porque se a gente não souber diferenciar as coisas, a gente não consegue saber quem nós somos. Simplesmente nós vamos comprar tudo que todo mundo fala pra gente comprar, como produtos ou como ideias. Então a gente precisa entender que o nosso ego, ele deve ser integrado a nosso espírito ou a nossa essência. Nós somos seres que temos ali uma consciência limitada por tempo e por espaço, e devido a essa limitação de tempo e espaço, nós acreditamos que nós somos exatamente o que nós somos no momento presente. Só que na verdade nós somos uma construção de um monte de coisas que vieram antes e de um monte de desejos que querem nos levar além. Agora nós somos a junção dessas duas coisas, porque o agora não existe. O agora só é o produto desses dois momentos, o que nós aprendemos e o que nós queremos. E aí o agora se constrói em cima disso. E esse agora, essa percepção desse agora, desse aprendizado, dessa experiência e desse alguém que quer algo além, é o ego. Então por isso que o ego, ele é muito importante de ser integrado e não desintegrado, não destruído. Ele tem que ser trazido para trabalhar ao nosso favor. E como é que ele vai começar a trabalhar ao nosso favor? Através do autoconhecimento, que é o processo da gente se conhecer como nós realmente somos. E nós vamos nos conhecer através de erros e acertos, através de comer coisas que gostamos e coisas que não gostamos. Onde a gente tem que entender o que é esse ego, que foi tarimbado como esse ego, é o nosso apego. O apego é o grande problema, não o ego. O ego, ele cria o apego às coisas. Claro, ele é a causa, o apego é o efeito. Mas a gente pode trabalhar esse ego para que ele não se apegue a nada. O apego traz sofrimento. O apego a bens materiais, o apego às vezes a relacionamentos com pessoas que não gostam da gente da mesma forma com que a gente gosta delas. Então esse apego é o que traz o sofrimento, porque o apego é ilusão. A gente sabe que não existe o presente. Se não existe o presente, como eu vou me apegar a algo que não existe? Esse algo é produto de uma experiência do passado e esse algo vai existir no futuro. Esse algo pode se deteriorar, esse algo pode sumir. A gente não deve se prender a qualquer tipo de coisa, a qualquer tipo de apego. E aqui cabe um alerta. Isso é diferente de ser indiferente às coisas. Não se apegar não quer dizer que você não se importa. Você pode se importar, você pode amar pessoas, pode se importar com as pessoas, mas você não se apega àquilo. E o fato de não se apegar, por exemplo, a uma pessoa, é que se um dia aquela pessoa for viajar, for morar em outro país, se outro dia essa pessoa largar você por causa de um relacionamento, aquilo não se torna o fim da sua vida. Simplesmente foi uma fase, foi um aprendizado, é um momento e agora é hora de olhar para o futuro. Então cuidado com esse apego e não confundir apego com indiferença. Muitos espiritualistas caem na armadilha da indiferença e acham que o fato de serem indiferentes, eles não estão apegados a nada. E isso é um grande problema, porque nós, enquanto seres humanos encarnados, precisamos do outro, das nossas outras partes, para os nossos aprendizados, porque eles são muitas vezes espelhos dos nossos comportamentos, ou eles são possibilidades de experienciar coisas diferentes e aprender através dos outros coisas que nós sozinhos não poderíamos aprender. Então é muito importante respeitar, ter esse amor pelo próximo, entender como eles são parte do nosso universo, mas ao mesmo tempo não ter apego, principalmente pelas coisas da matéria. Porque se você acreditar em vida após a morte, tá ali junto com uma pessoa, te dá a sensação de que depois vocês vão se
reencontrar. Então você não vai se apegar ao quê? Ao corpo físico dela. E quando eu falo de materialidade, tô falando dos bens materiais mesmos. É muito legal ter uma baita de uma televisão na sua sala, 4K, 8K, com o que tem de melhor de imagem. É ótimo, bacana. Se você trabalhou e conseguiu isso, muito bom. Ninguém na espiritualidade vai dizer que você está errado de ter feito isso. O problema sempre é o apego, de você estar apegado àquilo, achar que aquilo te torna alguém melhor, que aquilo te torna alguém muito superior às outras pessoas. E aí, isso é um problema, porque aí é esse ego mais arbitrário que vai crescendo, vai inflando, e é ele que normalmente se expõe de uma forma arrogante ou prepotente, e é normalmente aí que a gente vê que o ego ali dentro do espiritualista tá com um tilt. Bem, e a gente não quer que dê esse tilt, porque afinal, dentro da espiritualidade, a gente está buscando ser um ser humano melhor. Ah, Léo, então o ego atrapalha na iluminação? Ele pode atrapalhar. Se ele estiver só agindo de maneira arbitrária e apegado às coisas, ele vai atrapalhar. Agora, se ele estiver agindo de acordo com os seus propósitos, sabe aquela hora que a gente sabe o que a gente tem que fazer? A gente vai e faz outra coisa, e a gente dá aquela risadinha, eu conto em forma de piada para os nossos amigos, eu fiz merda mesmo, não sei o que. Você sabia que ia fazer, então por que você fez? Falei que ia dar merda, agora já era. Esse é o ego arbitrário. Você sabe, a sua essência está dentro de você. Você conhece há muito mais tempo a sua essência do que seu ego. Seu ego você só conhece dessa vida. A sua essência você conhece por toda a sua existência. Então aprende a ouvir a sua essência. Você sabe quando alguma coisa vai dar errado para você. Você sabe quando alguma coisa não vai ser legal para você. Você tem essa percepção, tem essa intuição. Então ouve essa intuição, ouve essa percepção. Não deixe esse ego tomar conta nessa hora. Porque a hora que você ouve a percepção, por mais que esse ego relute um pouco em sair da tal da zona do conforto, ele acaba vendo que quando ele segue a essência, você se dá menos mal, e aí as coisas se tornam mais harmoniosas, mais essenciais, e esse ego aprende a relaxar com isso e deixar as coisas um pouco mais na mão da essência. E o segundo ponto legal de abordar nesse vídeo sobre ego é o ego dos espiritualistas. E isso é uma questão às vezes delicada de tocar, porque muita gente se sente ofendida, mas a maioria dos espiritualistas acredita que eles são grandes escolhidos especiais, que eles saíram da Matrix, que eles são os despertos, os acordados, e tratam as outras pessoas como se fossem lixo, como se fossem pessoas que estão dormindo, que vivem sob o efeito manada e não percebem que não existe separação. Essa ilusão de que o outro está apartado de você é o apego do ego pelo próprio si. É o ego que, para não se machucar com as relações internas, acredita que só existe ele no mundo e que ele é um individualzão, quando na verdade existe toda uma criação em volta dele, que tem ali todos os símbolos, todas as trocas energéticas para que ele aprenda. Então é muito perigoso esse pensamento do espiritualista de achar que ele despertou e que os outros estão dormindo, então ele é melhor do que todo mundo. Pelo contrário, o fato de ter despertado te traz mais responsabilidades de agir de uma maneira melhor, de acordo com a sua essência, e fazer com que você, inclusive, trate melhor as pessoas que você julga que não estão despertas. Porque essas pessoas que você considera que estão adormecidas, na verdade são aspectos seus que também estão adormecidos. Então ali é um momento de, com amor, com entendimento, com paciência, você dá para aquelas pessoas o que elas necessitam naquele momento. E muitas vezes elas não necessitam que você arrogue, ou seja arrogante de rogar para ele suas crenças, ou de chamar ele de burro, porque ele não consegue perceber que a espiritualidade é muito maior. E aí esse ego, ele também coloca muitos espiritualistas numa armadilha de achar que determinado fulano é o escolhido, de que determinado ciclano é um grande messias, e isso é outro problema, porque aí, ao mesmo tempo que você se coloca como um cara de pertencimento dentro desse grupo, né? Eu pertenço a esse grupo que segue essa pessoa que é o escolhido, isso também te faz se sentir melhor do que todo mundo, achar que você tá num lugar que é o melhor lugar do mundo e que os outros lugares não prestam. E essa é uma bela de uma queda que o ego costuma promover para essas pessoas, porque esse ego vai se inflando, e uma hora a essência vai lá, puxa esse tapete desse ego, esse ego cai, e a gente sabe que quanto maior é o tombo. Então, se você se considera um espiritualista de verdade, lembre-se que um espiritualista, ele não discrimina ninguém. Qualquer pessoa que discrimine o outro por preconceito, por qualquer coisa, essa pessoa não pode se dizer um espiritualista, porque ela não entendeu o que é espiritualidade, que nada mais é
do que nós todos somos a mesma coisa, nós todos somos um e estamos vivendo um momento específico da nossa existência em que escolhemos um corpo físico com determinadas características. Os espíritos não têm cor de pele, orientação sexual, os espíritos são livres dessas escolhas que nós temos aqui no mundo terreno, que é um mundo muito cheio de possibilidades de manifestações diferentes. Então aqui a gente entende que é um mundo de infinitas possibilidades e a gente tem que entender, enquanto espiritualistas, que nós temos que abraçar essas infinitas espiritualidades, porque é isso que traz o verdadeiro aprendizado. E enquanto espíritos, a gente não tem que discriminar ninguém, porque nós sabemos que todos os espíritos são iguais. Então quando alguém fala, aquela pessoa é escolhida, mas aquela pessoa discrimina, faz piada com homossexual, com outras religiões, outros espiritualistas, essa pessoa pode ter certeza que está muito longe de ser um espiritualista de verdade. Toma muito cuidado com essas falsas sensações, às vezes alimentadas por gurus espiritualistas ou até por correntes políticas que determinam dentro de suas crenças qual tipo de crença religiosa as pessoas têm que ter, e se você não seguir aquela crença religiosa do jeito que aquela vertente política diz que é, você não presta, vai pro inferno, sei lá qual que vai ser o seu destino. Esse tipo de pessoa está mais longe da espiritualidade do que ela imagina e muito mais próximo desse ego arbitrário que discrimina, que é arbitrário em separar todos os espíritos, todos que somos um. Se você age desse jeito na sua vida, repensa um pouco. Se você quer caminhar pela senda da espiritualidade, da religião, do ocultismo, da magia, o que quer que seja, lembre-se que são sendas que não discriminam. Se está sendo discriminado, se você tem algum comportamento preconceituoso, reveja, porque está muito longe da espiritualidade. Beleza? Então, esfirras com todas as possibilidades de manifestação possível e essenciais.